nós teremos a presença de dois dos nomes da medicina veterinária da Bahia. Vamos ter aqui a médica veterinária Aline Quintela e Dr. Rodrigo Bittencourt. Bom, a médica veterinária, doutora Aline Quintela, é professora, possui graduação em medicina veterinária pela Universidade Federal da Bahia, tem mestrado em ciências tropicais pela Universidade Federal da Bahia, com ênfase em reprodução animal. Ela tem MBA em marketing, é pós-graduada em branding, estratégias digitais, liderança e gestão de equipes de alta performance. Tem experiência nas áreas de clínica médica, de pequenos animais, oftalmologia e reprodução animal. Desde 2010, atua como docente no curso de medicina veterinária da Unime, onde ministrou aulas nas disciplinas de clínica médica e terapêutica de pequenos animais, oftalmologia veterinária, prática hospitalar na clínica de pequenos animais, biotecnologias da reprodução e obstetrícia e fisiopatologia da reprodução animal. É coordenadora dos cursos de medicina veterinária e ciências biológicas da Unime Unifas. Seja bem-vinda, professora. Tenho certeza que nesse segundo dia do nosso ciclo também será um sucesso. Com a senhora. Obrigada, boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar participando dessa jornada de palestras em comemoração ao Dia do Médico Veterinário. Eu tenho aqui grandes amigos participando, alunos, ex-alunos, colegas, e é muito gratificante, um motivo de grande orgulho para mim. O que é diferente é que eu vou falar da nossa jornada, né? Falar da nossa jornada é meio diferente do que a gente está acostumado, mais a falar de assuntos técnicos. Então, eu espero que falar da docência, da educação, que é uma área que tem mercado, que é uma área que precisa de gente boa, né? Então, eu coordeno um curso hoje que tem mais de 20 anos, mas a gente sabe que a gente precisa de gente boa, precisa de bons médicos veterinários, de docentes, pesquisadores envolvidos na educação, que tenham compromisso, acima de tudo, com a medicina veterinária. Então, eu torço para que seja uma tarde bem legal de troca e que a gente possa bater um papo legal aí sobre esse mercado de educação para o médico veterinário. Eu vou compartilhar minha tela, tá bom? Então, vamos lá, depois de feitos os agradecimentos, eu vou falar um pouquinho sobre quem sou eu, tá? Eu sou médica veterinária. Quando costumam me perguntar, né, quem é a Aline Quintela, tudo começa sendo médica veterinária. É um pouquinho da minha experiência. Eu já fui plantonista, já fiz muito atendimento em domicílio, principalmente por causa do mestrado. O mestrado que eu fiz foi em reprodução de pequenos animais. Então, trabalhar com biotécnicas da reprodução em pequenos, né, me levou a conhecer muitos criadores, a trabalhar bastante com canis, né? Então, eu já dei plantão, atendi em domicílio e em clínicas, fiz o mestrado, como eu acabei de falar para vocês, na área de reprodução. E, no finalzinho do mestrado, esses atendimentos em domicílio me levaram a empreender. Então, durante algum tempo, eu tive uma clínica que trabalhava basicamente com criadores com reprodução de cães. E, alguns anos depois, eu recebi o convite para ingressar no quadro docente da Unime, e onde eu estou até hoje, né? Desde 2010, eu sou docente. 7 anos depois de iniciar na universidade como docente, eu fui indicada pelo meu gestor, pelo meu coordenador, para assumir o cargo de gestão, né, de coordenação do curso, e isso me fez me mexer novamente e buscar algumas
desenvolver, né, algumas características e aprender coisas que a gente não vê muito na faculdade de medicina veterinária, como gestão, liderança, gestão de pessoas, que é bastante difícil, né? E depois disso, de 2020 para cá, eu cursei um MBA e 2 especializações que me levaram também a trabalhar com profissionais, né, como com consultoria e mentoria de médicos veterinários. Mas vamos lá, então, ver como foi que tudo começou, né? Segundo meu avô, tudo começou em 1981, quando eu tinha 3 anos de idade. Quando me perguntavam o que eu seria, o que eu ia ser quando crescer, eu sempre dizia que eu ia ser médica de bicho, que eu ia ser médica veterinária. Então, é um projeto bem longo, bem velho já. Infelizmente, em 1997, eu ingressei, né, na Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia da UFBA e comecei a realizar meu sonho. Então, como foi que despertou esse lado docente em mim? Primeiro, eu comecei a participar de cursos em diversas áreas, gente, né, que eu acho que é uma dica importante, a gente não se ater àquela área que a gente gosta, ou que a gente acha que gosta, porque a medicina veterinária, como vocês estão vendo aqui nesses dias de palestras, ela é super ampla, ela é super vasta, né, e a gente às vezes entra na faculdade com um pensamento muito pequeno, muito focado, e esquece de conhecer outras áreas. Então, um dos cursos que eu participei foi o curso de Neuroanatomia Funcional Comparada, olha aqui a data, de 15 de setembro de 97, olha o tempo que está fazendo, 26 anos hoje, né? E a doutora Irvênia, que eu não me esqueço dela, a didática dela me encantou. A parte prática do curso, anatomia era algo que eu não imaginava que eu fosse trabalhar. Mas a didática dela me encantou e aquilo me motivou a realizar esse curso e abriu meus horizontes exatamente para isso, para testar outras áreas, para conhecer outras áreas. E eu comecei a participar de vários cursos, porque na época, além dos cursos realizados pela própria instituição, pelos próprios departamentos, a gente tinha muito curso realizado pelas comissões de formatura. Eu tenho certeza que alguns aqui foram alunos da professora Ana Elisa, da professora Márcia, da professora Adriana Jucá. Então, o contato com os professores, com esses cursos, me fizeram sempre querer expandir os horizontes. Além disso, vocês vão me ouvir muito falar nisso, as participações nos cursos me geraram networking, conhecer pessoas, conhecer outros profissionais e poder construir uma rede de relacionamento com esses profissionais. Aqui eu tirei uma fotozinha, um print de uma chamada, de uma entrevista de um profissional de RH, que ele fala que alguns especialistas estimam que 15% do seu sucesso financeiro profissional é determinado por suas habilidades e conhecimento. E os outros 85%, de onde é que vem? Do networking. Conhecendo as pessoas certas, tendo um bom relacionamento com as pessoas certas, é que vão ajudar imensamente no nosso desempenho profissional, tá? Hoje em dia, indicação, mais do que nunca, indicação é um apelo fortíssimo, é uma decisão fortíssima para você entrar numa vaga ou não, tá? Então, vocês vão me ouvir falando muito de networking, vou bater bastante nessa tecla com vocês. Os cursos me levaram a ampliar meus horizontes e participar de eventos científicos, congressos, jornadas, seminários, workshops, simpósios. E uma coisa bem interessante é que existia um congresso, existe ainda, o Rodrigo está me acompanhando, vai lembrar disso, que é o Congresso Brasileiro de Reprodução Animal, e ele acontecia normalmente em julho, em Minas Gerais, onde é a sede do Colégio Brasileiro de Reprodução Animal. Meu aniversário é em junho, e eu normalmente pedia
ao meu pai de presente de aniversário o congresso, que era a inscrição do congresso e a viagem, né, para participar desse congresso. E participar desses eventos científicos foi muito importante porque permite que a gente conheça professores, conheça pesquisadores, conheça autores. Eu me lembro que, às vezes, eu estudava os artigos científicos, né, da área ou da pesquisa, ou de alguma aula, alguma disciplina, e encontrava essas pessoas no congresso. E a gente tietava, era difícil, a gente passava mal, queria falar, queria tirar foto, como se fosse uma celebridade, porque para a gente era, né, a gente vivia muito isso, vivia esse meio científico. Então, foram em congressos que eu conheci professores da Unesp e Botucatu que me ajudaram demais no meu mestrado, né, com conhecimento, com dicas, com material, realmente. Então, essa troca, essa vivência de eventos científicos é muito importante e a gente devia começar no primeiro semestre. Quanto mais cedo o graduando começar, quanto mais cedo ele começar a viver esse mundo, melhor, tá? E a gente fica atualizado, a gente entende as novidades que estão chegando no mercado, os temas mais atuais, as possíveis mudanças que vão ter, né, no nosso mercado de medicina veterinária. Então, é importantíssima a participação nesses eventos também. E, além dos cursos e dos eventos científicos, temos também os estágios voluntários, tá? Eu coloquei uma foto aqui de um curral, porque o estágio permite a gente experienciar e vivenciar rotinas fora da universidade. Então, a gente tem o primeiro contato com a profissão realizando estágios. A gente pratica o que a gente vê na sala de aula e a gente ainda tem contato com a rotina profissional de fato, que é bastante diferente da rotina do estudante, tá? Além disso, fortalecimento de network, enriquecimento do currículo e trazendo um pouquinho para a minha experiência, a gente acordava, sei lá, 3h30, 4 horas da manhã, para poder se deslocar até a escola de veterinária. Chegava lá, a gente esperava nossos orientadores, nossos professores, professor Rezende, professor Guzmão, para viajar, né, com o dia escuro ainda, não tinha amanhecido ainda. Então, era carregando coisa para o carro, porque veterinários que trabalham com reprodução levam uma tralha muito grande, né, para as visitas, para as propriedades. Então, a gente saía super cedo, viajava com sono, com fome, passava o dia, às vezes, no sol, na fazenda. O que tinha muito era cocô, né, Rodrigo? Tinha muito cocô de vaca, muito sol, muita poeira. Então, era uma vivência completamente diferente do que a gente tinha na universidade, mas imensamente enriquecedora. Então, foi aí que eu me tornei fã do café, que eu vi que eu precisava realmente de café para sobreviver. Então, é uma fase difícil, né? Não é fácil, porque a gente se desdobrava mesmo para participar, para poder ter contato com a parte prática, com a vivência do campo, da reprodução. Então, vale a pena demais, e é uma fase difícil, mas que deixou uma saudade imensa em todos nós, tá? Dos estágios, eu fui levada à monitoria acadêmica. Quando a gente está estagiando numa área, a gente está ali estudando e acaba ajudando os colegas com algumas dicas de estudo, como é que funciona, né, o ciclo estral, a gente entende ali porque está fazendo aquele acompanhamento nas fazendas, está ajudando o professor na coleta de sêmen, de embrião, então a gente acaba tendo um pouquinho de conhecimento a mais, e isso acabava sendo passado para os colegas. Até que veio, né, uma oportunidade de ser monitora em uma das disciplinas, e a gente agarrou essa oportunidade também. Então, o que é a monitoria acadêmica? É uma atuação em conjunta do docente, do professor médico veterinário, com o aluno
nas atividades de ensino. Então, a gente auxiliava o professor nas execuções de algumas aulas práticas, arrumação e ajuste de laboratório, da sala de aula, e foi aí, principalmente, que eu me despertei para a docência, né? Quando você consegue ajudar um colega, quando você consegue entender para poder explicar, e você vê que você é capaz de auxiliar, que você é capaz de ajudar, de ensinar alguma coisa, é muito gratificante. Né? Então, depois da monitoria, foi a primeira vez que eu pensei realmente no mestrado e comecei a ver que eu realmente tinha vontade de ensinar, tinha vontade de atuar nessa área. E aí, no decorrer dos 5 anos, eu, no finalzinho, entrei num projeto de iniciação científica, que foi uma das primeiras fases, realmente, de contato íntimo com a pesquisa. A gente, com a orientação, né, dos professores, a gente montava, editava e organizava o experimento, sistematizava as ideias e depois nós começamos a apresentar esse projeto em eventos. Esse projeto do qual eu participei foi o primeiro projeto de fecundação in vitro realizado aqui no estado da Bahia. E foi um projeto em conjunto da Embrapa Tabuleiros Costeiros, que mandou um pesquisador para cá, o Raimerson, nosso colega médico veterinário, e a equipe do professor Chalupe. E era muito interessante porque a gente passava madrugadas em abatedouros, né? A gente estava vivendo uma época de pós-seca, então o rebanho bovino do estado estava reduzido e o abate de fêmeas era completamente proibido. Então, nós, às vezes, estávamos em aula ou dormindo de noite e alguém do abatedouro ligava para a gente e dizia, olha, tem fêmeas aqui para bater. A gente largava o que estivesse fazendo, festa, sono, família, aula, e ia para o abatedouro coletar os ovários. E, às vezes, acontecia também de não haver abate de forma nenhuma e a gente ia atrás em abatedouros clandestinos, né? Faço o que eu digo, não faço o que eu fiz. Era de madrugada, a gente em cada lugar horroroso, com pessoas complexas, mas voltava todo mundo para a equipe toda, para a escola de veterinária. A gente trabalhava na época no laboratório da professora Ângela, né, que é o laboratório de parasitologia, e a gente passava o resto da madrugada funcionando ovários, colhendo os oócitos, e depois a gente maturava esse oócito, levava dias e dias de 24 em 24 horas, ou seja, sempre nas madrugadas, né? Uma época de sofrimento intenso, porque a gente tinha que lavar vidraria, tinha que correr para abate, tinha que funcionar óssito, contar, maturar, mas foi o que me rendeu o meu primeiro trabalho científico de peso, né? Em 2002, que foi o ano que eu me formei mais no finalzinho do ano, e a gente apresentou esses dados preliminares da produção in vitro de embriões bovinos aqui no estado da Bahia. Então, é um sacrifício muito grande, né, que sempre vale a pena. É o que às vezes a gente quer que os alunos entendam. É um sacrifício terrível, a gente perde noite, perde festa, reunião de família, mas que sempre vale a pena. Tem o tempo de plantar e o tempo de colher, sempre. Me formei agora. Eu tenho que pedir desculpa a todas as minhas colegas que estão nessa foto, né, dos anos de 2002, porque estávamos terríveis. A colação de grau foi no auditório da escola, depois de uma greve longa. Então, felizmente, a foto está desfocada. Eu não vou nem me mostrar, viu, gente? Porque eu estava grávida para parir na época. Então, eu estou aqui ó, no cantinho direito, de azul, aqui do lado de Jaciara, mas era uma turma muito, muito boa. Ó, pessoal, já lhe vi, que coisa horrorosa. Se alguém printar e colocar nas redes sociais, vai ter briga. Então, era uma turma muito boa, a gente se dava muito bem, a gente era muito parceiro. E tem gente que trabalha comigo até hoje, quem conhece aqui, professora Melissa, professora Thaís e Penelope, né? Muita gente
boa, realmente, que foi adiante, que dignifica muito a profissão da gente. E aí, me formei. Aí você fica naquela dúvida, eu vou para o mercado de trabalho, a gente, principalmente quando é bom, eu digo isso para os meus alunos, quando a gente é bom, quando a gente é comprometido, a primeira sensação que a gente tem é de pânico. Vou para o mercado, e agora? Eu estou preparado, e meus pacientes, eu vou saber fazer tudo por eles, eu estou realmente pronta para ir para o mercado, e é a hora de você decidir por uma pós-graduação. Tá? Eu dividi aqui a pós-graduação em lato sensu e estrito sensu, porque é uma coisa que muita gente ainda atrapalha, né? Então, o que é a pós-graduação lato sensu? Lato sensu significa, ao pé da letra, sentido amplo, né? Amplia o aprendizado da graduação. É como se fosse algo mais prático, mais voltado ao mercado de trabalho. Você não tem um vínculo acadêmico muito forte, né? É mais prático, como especializações, cursos de residência, de aprimoramento. Tem uma duração mínima de 360 horas e gera certificado, não um diploma, um certificado, tá? E a pós-graduação estrito sensu, como o nome já deixa meio subentendido, é um sentido mais estrito, mais fechado. Aí a gente está se referindo ao mestrado e ao doutorado, que são mais focados realmente na vida acadêmica, né, na docência, na pesquisa e na produção científica, e que sim, ao final do programa de 2 anos para o mestrado, de 4 anos para o doutorado, você tem um diploma de mestre e de doutor. Tá? Então, o que foi que eu fiz? Eu parti para o mestrado. Eu realizei meu mestrado na Universidade Federal da Bahia também, ciência animal nos trópicos, mas com ênfase na parte de reprodução de cães. Eu testei diluidores diferentes para congelação do sêmen canino. A duração é de 2 anos, né? Durante o mestrado, a gente cumpre disciplinas teóricas e realiza o experimento, que normalmente não sai como a gente imagina, né? A gente acha que vai ser aquela coisa linear, do jeitinho que a gente colocou no cronograma, no papel, e no meio do caminho a gente vê que tem alguns tropeços. O cachorro que você acha que vai ser excelente, não tem uma qualidade seminal boa, você tem que trocar o reprodutor, você às vezes precisa trocar de canil. Então, nem sempre as coisas são lineares, né, quando a gente está lidando com seres vivos, com biologia e com ciência, mas o mestrado foi uma época de grande aprendizado para mim. Eu tive a orientação do professor Alberto Guzmão e o apoio de professores lá da Unesp em Botucatu, professor Marco Alvarenga e professora Denise Lopes, então, que eles tinham mais vivência, mais know-how com a reprodução de pequenos animais do que a gente tinha aqui na Bahia na época. E, mais uma vez, a docência foi me chamando, me encantando, porque nós participamos, né, nós temos uma obrigação a cumprir, que é o estágio docência. Então, eu descobri que eu realmente gostava de ministrar aula, eu gostava de falar sobre esses temas, e fiquei com essa vontade aí latente. Finalizei o mestrado em 2006 e fiquei durante 4 anos atuando na clínica, né, em clínicas com clínica médica e reprodução assistida em cães. Sempre que era convidada, ministrava palestras, ministrava cursos, até que em 2010 eu fui convidada para vir ministrar aulas na Unime. Fui convidada porque fui indicada a professores que estavam aqui na época e pessoas que foram meus professores na graduação, né? Então, mais uma vez aqui, gente, o network fez total diferença, né? Eu não participei de uma grande seleção, eu fui realmente, meu nome foi bem falado, e eu fui indicada e convidada para fazer parte do quadro docente da Unime, que na época já tinha grandes profissionais. Mais uma vez, o professor Rodrigo estava trabalhando aqui também já,
professor Eliel, que foi meu coordenador na época, quem me ensinou muito, professor Laudélio, que eu tenho certeza que muita gente conhece também. Então, eu vim compor aqui o quadro com esses profissionais. E aqui uma das fotos, né, com uma das turmas que fizeram parte aí da minha história ao longo desses 13 anos. 7 anos depois de iniciar aqui como docente, eu fui mais uma vez indicada pelo meu gestor, professor Eliel, um médico veterinário competentíssimo e que todo mundo que conhece é muito apaixonado, né? Então, eu fui indicada por ele para assumir a gestão, a coordenação do curso, porque ele ia descansar, ele ia finalmente se aposentar para curtir a família, como ele mesmo diz. E aí vieram outros desafios, né? Eu tive que desenvolver outras competências, não só a parte educacional, pedagógica, acadêmica. Eu tive que desenvolver outras competências ligadas à liderança, à gestão, coisas que a gente não está tão acostumado no nosso dia a dia, nem de professor, nem muito menos de médico veterinário, né? Então, realmente, a gente não pode parar de estudar nunca. E aí, por quê, né, que a educação me encantou? Primeiro, a gente sempre fala, né, que como médico veterinário a gente ama bicho, mas a gente sabe que lá no fundo a gente está cuidando dos seres humanos, né, através dos animais, da saúde dos cães e dos gatos, a gente cuida da saúde de famílias, da saúde mental de pessoas, inspeção de alimentos, produção de vacinas, a gente está ali no contato direto com o animal, mas a gente acaba, né, focando indiretamente no ser humano. Então, desenvolver pessoas é algo que realmente me agrada muito, me faz muito feliz. A conexão com os alunos, que vê a mudança de vida neles, é algo que dá felicidade, que dá realmente um sentido, né? Dá um propósito. Eu tive alunos que trabalhavam a noite inteira, vinham para a aula de manhã, às vezes dava aquele cochilo assim, encostado na parede, mas era uma pessoa que trabalhava como vigia noturno e hoje é médico veterinário, é psicólogo, né, trabalha com comportamento, tem uma carreira linda, e você saber que você fez parte disso, que você ajudou um pouquinho nessa história, é muito satisfatório, né? E o nosso compromisso de formar, além de médicos veterinários, cidadãos, né? Pessoas que realmente estejam preocupados com respeito, com a ética, com o cuidado com o outro, seja um animal irracional ou um ser humano, né? Então, isso me encantou e me encanta realmente até hoje. E eu queria também ser exemplo e inspiração, como tantos já foram e ainda são para mim, né? Então, tenho fotos aqui de professores queridos, eu sei que muita gente aqui conhece, professor Alberto Guzmão, meu orientador, professor Moura, professora Anelisa, nossa presidente agora do Federal. Então, um dia, alguém olhar para mim com o encantamento e com a admiração que eu olho para essas pessoas, nossa, eu vou ser feliz demais, né? Então, isso é enriquecedor, vale muito a pena. E quais os maiores desafios? Primeiro, é que a gente tem que ter sempre em mente que o nosso maior compromisso é com a medicina veterinária, né? É muita coisa que tem pelo caminho. Hoje em dia, a gente sabe do tanto de cursos de medicina veterinária que temos, né? O tanto de profissionais que a gente tem no mercado, então a gente tem que ter um compromisso muito grande com a medicina veterinária, com o que a gente está fazendo, com o que a gente está entregando ao mercado. Compromisso com a formação desses profissionais de forma a capacitá-los, né? E a gente precisa trazer algumas vezes propostas inovadoras de formação. Um exemplo que a gente teve há poucos anos atrás, a pandemia, né? Eu estava ministrando a aula durante a pandemia, então a gente teve que se reinventar de uma hora para outra, passar da aula pelo computador para alunos que às vezes tinham uma péssima conexão em casa, estava em casa com filho pequeno, ou estava assistindo aula de hospital, né? Que a gente tem alunos que têm outras profissões, então a gente
tem que buscar constantemente inovações e forma de trazer esse aprendizado para os alunos nas mais diferentes situações, situações sociais, situações econômicas, né? Situação de vida mesmo, é um compromisso do educador. Estudar comunicação, oratória e principalmente pedagogia, né? Nós somos médicos veterinários. Então, a nossa formação é técnica, a gente precisa querer buscar essa parte pedagógica do ensinar, do aprendizado e da educação, né? Gestão de pessoas, uma das coisas mais difíceis que a gente tem na educação ou quando a gente lida com pessoas. Vou falar um pouquinho mais disso aqui na frente, tá? Para a gente gerir uma equipe, gerir pessoas, a gente tem que buscar constantemente manter a equipe, as pessoas motivadas e se automotivar, porque senão a gente vai falar uma coisa, fazer outra e as coisas não vão dar certo. Ter uma comunicação muito assertiva, saber trabalhar em equipe, ter muito conhecimento técnico e competência, né, para passar esse conhecimento e realizar sempre ações de treinamento e de desenvolvimento. E aí, gente, vem um problema, né, no caso da gestão, é que você precisa lidar com equipes de alunos, equipes de professores e equipe de colaboradores. Isso foi e é sempre um desafio muito grande, né, no nosso dia a dia, na minha realidade de trabalho, tá? A gente precisa ter uma conexão muito grande entre si. Por quê? Uma das coisas mais difíceis para mim, atuando no cargo de coordenação, é que a gente, às vezes, tem que dizer não, né? E quando a gente diz não, a gente passa a ser mal vista. Então, a gente tem que ter muito fundamentado o que é certo, o que é ético, o que é correto de se fazer, né? Porque senão a gente passa a ser mal vista, a gente passa a ser atacado. Quem é que quer ser odiado? Ninguém quer ser odiado, né? Você quer ser querido, você quer ser parte daquilo. Então, a hora que você nega, você tem que estar muito centrado no que você está fazendo, né? Tem uma coalizão muito grande para você conseguir manter e conseguir levar adiante essa gestão de pessoas. E depois desses desafios, o que é que eu faria se eu estivesse na graduação hoje, pensando ou sonhando em atuar na educação, no ramo de educação e de docência? Primeiro, é começar a construir sua vida profissional desde o primeiro semestre. Não espera estar no último ano, não espera estar no estágio supervisionado, não espera se formar para poder construir sua vida profissional, né? A colheita primeiro, ou o plantio primeiro, desculpa, para a gente poder colher depois. Então, comece o mais cedo possível. Se dedique desde sempre. Experimente as mais diversas áreas da medicina veterinária, produza conteúdo no digital. Hoje é muito mais fácil. Hoje a gente tem acesso a pessoas muito mais facilmente, né? Então, você pode, como estudante, ter um Instagram voltado para a sua área de estudo, para o seu grupo de estudo, para conteúdos que possam ajudar tutores, que possam ajudar outros colegas. Então, hoje, tudo isso é muito mais fácil. Seja ético, desde sempre, não se engane, né? Quando a gente fala de fraude, de pesca, não se engane, você acha que está enganando outra pessoa, mas você está se enganando, isso é muito importante. Seja ético com você, seja ético com os demais, seja ético com os pacientes que você vai atender lá na frente, isso é muito importante. Mais uma vez, faça networking, seja visto e lembrado pelas pessoas certas, da maneira correta, né? Se capacite, vá a cursos, congressos, eventos científicos e busque uma atualização constante. Participe de grupos e ligas de estudo, de projetos de pesquisa e de monitorias. Seja autorresponsável com a sua carreira. Não terceirize culpa. Isso eu vejo muito na faculdade, né? Nos cursos. O professor me reprovou.
Não, gente, é a gente que faz isso. É a gente que se reprova, é a gente que corre atrás, é a gente que não se dá o devido valor. Então, seja autorresponsável com a sua carreira. Aproveite todas as oportunidades que surgirem. Mantenha a mente aberta. Peça e aceite bem os feedbacks que você receber. É super importante isso. Né? Pergunte, depois você fez um estágio, peça que o professor te avalie, peça que o colega te avalie, que o residente te avalie. Isso é muito importante para a gente saber onde a gente está errando e para a gente melhorar sempre. Ambiência é essencial. Quem está ao seu redor ou vai te elevar ou vai te colocar para baixo. Então, saiba muito bem com quem você anda. Né? Se você anda com pessoas que querem estagiar, querem tirar boas notas, querem participar de um grupo de pesquisa, com certeza um vai contaminando, né, de uma forma boa o outro, e isso eleva você. Realmente a ambiência é muito importante. Cuide da sua imagem, da sua reputação. Óbvio que todo mundo vai para a festa, todo mundo vai para a farra, todo mundo brinca junto, se diverte junto, mas cuide, né, do que você faz, cuide do que você posta, principalmente, tá? Se você tiver oportunidade, cuide da sua saúde mental. O curso de medicina veterinária não é um curso fácil. Atuar na medicina veterinária não é fácil. A gente trabalha muito, a gente se esgota. Às vezes a gente se esgota emocionalmente, porque a gente está ali deitado, dedicado a um paciente, fazendo tudo por ele e perde esse paciente. Então, a gente precisa cuidar da nossa saúde mental também, tá? Desenvolva a sua comunicação e fortaleça suas competências socioemocionais. Uma frase super clichê, mas que é super verdade. A gente contrata pelo currículo e a gente demite pelo comportamento. Né? Então, é importante demais a gente saber se comunicar, a gente ser resiliente, a gente ser empático, a gente saber trabalhar em equipe. Não adianta nada você ser tecnicamente wise, mas não saber passar aquilo para o tutor, passar para o cliente, passar para o aluno. É necessário desenvolver cada vez mais competências socioemocionais, né, chamadas soft skills. Estude bastante conteúdos técnicos, mas não se esqueça de investir nas soft skills. Pratique, se especialize, é importante, a pós-graduação é importante, hoje eu diria que é essencial a gente ser especialista em uma determinada área. Quem sabe tudo, na verdade, não sabe nada, então a especialização, a pós-graduação é extremamente importante. E não parem, tá? Principalmente se você sonha, se você deseja trabalhar na área de educação. Há muito tempo que eu percebi, ou que eu entendi, que a educação é a principal, se não a única alternativa para a gente desenvolver a nossa melhor versão. A gente não pode parar, né? E precisa acreditar nisso. E, assim, quando a gente lida com alunos, é uma variação muito grande de pessoas, de histórias, e a gente tem alguns obstáculos a vencer, né, dentro de cada história particular dessa. E a educação sozinha não dá conta. Então, a gente precisa realmente desenvolver outras técnicas de comunicação e de aprimoramento para buscar sempre uma evolução. E principalmente, gente, que hoje é cada vez mais comum, graças a Deus, para a gente ter a inclusão, né, de alunos com algumas necessidades especiais na medicina veterinária. Ela é para todos, né? Então, isso é muito importante. Depois de 13 anos de atuação na área educacional, formando outros médicos veterinários, eu ainda sou motivada? Sim. Eu me encantava e continuo me encantando em fazer parte dos sonhos alheios, né? Eu consegui realizar o meu, como o meu avô disse lá, desde os 3 anos de idade, e fazer parte do sonho dos outros realmente é muito engrandecedor. Então,
eu tenho aqui algumas mensagens que eu recebi, que eu recebo, e isso realmente é o que nos faz ir adiante, é o que faz não desistir, é o que faz não se cansar, é o que faz acordar motivada, né? Semestre após semestre, com dificuldades cada vez mais cabeludas, mais complicadas, mas vale a pena sim. Se você sonha em trabalhar com educação, se você deseja seguir essa carreira, se eu puder ajudar de alguma forma, mas eu estou aqui à disposição, porque realmente vale muito a pena, tá? Corri um pouquinho porque a gente começou atrasado, mas estou entregando aqui no tempinho certo. E essa figurinha aqui é para mostrar que quando a gente trabalha por obrigação, é um fardo realmente extremamente pesado, né? E às vezes chegam para mim aqui pessoas que já fizeram curso, mas nunca se encontraram, que estava no último semestre de direito, ou que fez nutrição, mas não era o que queria. Trabalhar com o que a gente não gosta realmente é um fardo absurdo, né? Trabalhar por vocação é muito mais leve. Mas trabalhar com paixão, você acordar de manhã feliz, porque você vai trabalhar, porque você vai fazer parte do sonho de alguém, porque você vai mudar a vida de uma família, vale muito a pena, é engrandecedor, enriquecedor demais. Então, o meu sonho é que todos vocês trabalhem com bastante paixão, com motivação e com amor pela medicina veterinária e pelo que fazem, tá bom? Eu espero ter contribuído um pouquinho aí na tarde de hoje para vocês. Obrigada, gente. Obrigada, professora. Muito obrigada. Uma aula para quem quer seguir a carreira acadêmica aí, dicas para a vida mesmo, assim. A senhora deu dicas, a gente estava aqui em off conversando um pouco sobre isso, dicas que vão muito além, né, de quem quer seguir a carreira acadêmica na medicina veterinária. Muito, muito boas mesmo, assim, dicas para a vida. Parabéns pela palestra. E agora a gente vai passar, né, a gente pede que guardem as perguntas, né, vão colocando no chat, que a gente vai encaminhando, né, quem tiver dúvidas para a professora Aline Quintela, a gente vai encaminhando para ela, e a gente vai passar para o professor Rodrigo, para a palestra dele. Professor Rodrigo Freitas Bittencourt, né? Ele vai falar sobre andrologia animal, sua importância para os sistemas produtivos e melhoramento genético. Em sua biografia, que é bastante, tem um currículo vasto, nós tentamos reduzir aqui. Ele possui graduação em Medicina Veterinária pela Universidade Federal da Bahia, mestrado em Medicina Veterinária Tropical pela Universidade Federal da Bahia, com ênfase em reprodução animal, é doutor em reprodução animal pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, Botucatu. Em 2009, assumiu a carreira de professor de Reprodução Animal e Biotecnologias da Reprodução na Faculdade de Ciências Agrárias e da Saúde, UNIME. Em 2011, concluiu o pós-doutorado pela Universidade Federal da Bahia, com ênfase em biotecnologia de sêmen. Desde 2013, é professor adjunto da Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia da UFBA. Atualmente, é diretor da Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia da UFBA e lidera o grupo de pesquisa em biotecnologia da reprodução de equinos, ruminantes e animais silvestres, coordenando também o núcleo de pesquisa em redes, UFBA, UESC, UFRB e NEMA, na área de reprodução de felídeos silvestres, apoiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia. Desenvolve trabalhos de extensão, ensino e pesquisa com animais domésticos e silvestres, especialmente nos temas de ginecologia e andrologia animal, biotecnologia de sêmen, criopreservação celular, ultrassonografia reprodutiva, sincronização do estro, e da evolução e inseminação artificial. Seja bem-vindo,
professor Rodrigo Bittencourt, a palavra está com o senhor. Boa tarde. Boa tarde, Marlu. Boa tarde, gente. Tudo bem? Coisa boa começar aqui, né, à tarde, encontrando, uma pena que virtualmente, nossa querida colega Aline, né, com dicas valiosas demais. A gente que está na carreira, né, há algum tempo, a gente sabe quão importante é essa dica, especialmente para aqueles que estão começando a trajetória, né, acadêmica. Tentem se agarrar aí, né, conhecimento técnico não é tudo, ajuda muito, é a base, mas a gente tem que ir além, né? Além para que sejamos, né, diferentes e felizes, né? Que a gente alcance, né, a felicidade sustentável. É um grande prazer, né, estar aqui hoje, agradecer ao Conselho pelo convite, falando da andrologia animal. É um anseio muito grande nosso, né? São poucos profissionais militantes em uma área que é extremamente importante e vital, seja ele para pequenos animais. Hoje o nosso foco vai ser voltado para os grandes animais, para bovinos, né, o impacto econômico, mas serve para todas as espécies. A andrologia é algo que impacta bastante do ponto de vista de conservação das espécies, impacto econômico. Então, sem andrologia, a gente não faz reprodução, melhoramento genético e conservação. Então, vamos projetando aqui, palestra. Então, gente, está aí o tema, né? Andrologia animal, sua importância para sistemas produtivos e melhoramento genético. E eu vou começar, né, o nosso primeiro slide. Quero que vocês guardem aí a foto de um touro, né, chamado touro, né, o touro backup. A gente vai voltar a falar dele lá no finalzinho, mas guardem bem aí, né, o nome e a imagem do nosso backup. Aí estão nossos contatos, né, que eles quiserem entrar em contato depois, e-mail da UFBA, rede social. Aí está a casa a qual estou hoje, né, vinculado, a Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia da UFBA. Estou na função de diretor, mas lidero um grupo de pesquisa, né, na área de reprodução animal, né, com várias linhas, entre elas andrologia animal. E aí os nossos parceiros, a gente trabalha em rede com as co-irmãs, né, de instituições de ensino, né, do estado da Bahia, além de outras, né, FOB, o ESC e o FRB, nossos grandes parceiros. E o nosso grupo de estudo, ele está aí no Instagram, no Gera UFPA, onde a gente também divulga um pouco, né, o que a gente faz no nosso setor, nossos alunos, e já deixa aqui antecipadamente, né, um abraço. E aí a gente começa com um problema, né? Um problema para aqueles que não têm, né, uma imersão na área, ouviram um pouco do que é andrologia animal. E aí a gente inicia perguntando, vocês sabem o que é andrologia animal? Vocês sabem? Vocês sabem superficialmente, profundamente? E o que é que vocês sabem? Pouco, nada, muito ou mais ou menos? Então, basicamente, a andrologia, né, o nome andrologia vem do grego, andro, mas logos, né, estudo do homem. E é tudo isso aí, especialidade médica de caráter multidisciplinar, que atua com anatomia, atua com endocrinologia, genética, patologia clínica, né, cirurgia, condições fisiológicas e patológicas, bem com o potencial reprodutivo máximo de um indivíduo, avaliando também a fertilidade celular, fertilidade de gametas e as biotecnologias afins. Então, tudo que envolve reprodução do macho, direta ou indiretamente, fertilidade celular e as biotecnologias relacionadas ao macho, estão aí no escopo da andrologia animal, né? Então, se a gente for montar um roteiro para falar sobre andrologia e as etapas, a gente começa primeiro avaliando a saúde geral, seja um reprodutor de só reprodutor, se ele tiver a sua saúde geral, né, controlada, o animal em plenas condições fisiológicas, né, todos os seus sistemas, e a gente passa para o exame específico do sistema genital masculino, né, testículo,
né, glândulas anexas, epidídimo. Aí a gente passa para a terceira etapa, que é a avaliação da saúde hereditária. Independente dessa doença hereditária estar relacionada a uma estrutura reprodutiva, desde que ela impacte na reprodução, é algo que deve ser levado em consideração. Por exemplo, problemas locomotores diversos, né, prognatismo, retrognatismo, isso tudo deve ser bem avaliado em um reprodutor. E, por fim, o potencial reprodutivo, que é avaliado através das condições qualitativas e quantitativas da produção espermática daquele indivíduo. Só então, com base em todas essas informações, é que a gente então consegue ir para o último ponto, que é o diagnóstico e prognóstico reprodutivo daquele indivíduo. E aí eu apresento um dado que é muito impactante, né, quando se pensa do ponto de vista de produção animal, produção de bovinos, impacto econômico. 79% das vacas em idade reprodutivas são servidas por monta natural. Ou seja, mais de 82 milhões de matrizes bovinas, elas são servidas pela monta natural, ou seja, macho encobrindo fêmea. Temos, então, no Brasil, hoje, uma demanda de 2,7 milhões de touros no Brasil. Vejam só o tamanho da demanda por andrologistas só na área de reprodução bovina. Temos em número e em qualidade suficiente? Infelizmente não, né? E isso acaba desencadeando e trazendo impactos econômicos negativos, direto e indiretamente. Especialmente com esse dado que é apresentado. De 20% a 25% dos reprodutores têm algum tipo de problema reprodutivo, seja ele de fertilidade total, subfertilidade, ou seja, 20 a 25 reprodutores, né, ou seja, de cada 100, 20 reprodutores têm algum tipo de problema reprodutivo, e a nossa obrigação é identificá-los e retirar imediatamente, porque o impacto é muito grande, se pensando que uma média brasileira de um touro para 25 a 30 vacas, isso pode chegar até uma relação de 1 para 70, né, em touros de alta capacidade reprodutiva. E aí eu trago só 2 exemplos, né, mais didáticos para deixar um pouco claro qual é a situação. Você chega numa fazenda pré-estação de monta, aqueles produtores que têm um cuidado, né, e sabem do impacto que vai ser gerado, e chamam um veterinário para fazer o exame andrológico. Isso aqui é exatamente pré-estação de monta, né? Alguns animais tinham lá um quadro de berne, né, o que gera, então, um processo inflamatório importante. E para quem já estudou, já fez a produção, sabe que o testículo ele tem que trabalhar uma temperatura adequada. Temperaturas elevadas, né, desencadeiam, então, processos de perda de fertilidade importante. Então, esse touro teve que sair, ser tratado, o tratamento é relativamente simples, mas ele não pôde entrar imediatamente na reprodução e houve tempo, então, para substituí-lo. Imagine aí, era uma fazenda em que um touro ia ficar na relação, eram 50 tourinhos, né, em torno de 10 tinham um problema, né, semelhante, e touros que iam ficar na relação de 1 para 50 fêmeas, ou seja, 10 touros, 500 vacas, né, que não conceberiam, né, não gerariam aí produtos naquela estação, gerando, então, prejuízo econômico importantíssimo. Esse é um outro caso de um tourinho, né, numa visita que fizemos a algumas fazendas da Costa Rica, e esse touro, ele estava na estação, né, um touro Brahma, um touro que estava em início de estação, né, com nível de claudicação aguda, né, e aí, voltando um pouco à imagem, você imagina, um touro com problema de locomotor importante nesse nível, ele não consegue, né, depositar todo o seu peso, né, sobrecarga em membros posteriores, ou seja, aquele grupo de fêmeas ali, com certeza não conceberiam, porque esse touro está com bastante dor, né, um quadro agudo, e não teria condições nem de andar, de caminhar, e muito menos de saltar sobre aquelas fêmeas. Aqui é uma tabelinha que eu tenho no Excel, né, que eu gosto. A gente tem que aprender, veterinário tem que aprender a fazer conta. A gente é muito ruim de conta, a gente é muito ruim de empreendedorismo, de vender serviço.
né? Então, a conta ela é importantíssima para mostrar, deixar claro ao produtor o impacto que gera a ausência, por exemplo, de um andrologista, né, em fases importantes de uma propriedade rural. Então, aqui é a simulação de uma relação como é no Brasil. No Brasil, há um touro para cada 25 vacas, podendo chegar aí, né, com um pouco mais de intensificação de manejo, 1 para 40, e a gente pode extrapolar isso até para 1 para 70, né, vacas com touros bem testados e provados. Mas vamos nos manter aqui na taxa brasileira, 1 para 25. Em um rebanho de 1.000 matrizes, teríamos aí 40 touros. Aquele dado lá de que 20 a 25% dos touros têm problema, isso aconteceu aqui. 10% dos touros, aí, eles tinham algum tipo de problema. E o produtor não chamou o médico veterinário para avaliar, ou seja, esses 10% aí de touros estavam no meio das vacas, exercendo uma dominação, né? O bovino, ele cria ali o seu harém, sua área de proteção, e um animal desse, subfértil ou infértil, ele mantém ali seu harém, evitando que outros machos cruzem, impactando na fertilidade dessas fêmeas. Então, nesse caso, numa relação de 1 para 25, seriam 250 vacas que deixariam de parir, né, de ter um parto, gerando aí um impacto estimado, obviamente que é um impacto bruto, mas justamente para a gente chamar a atenção, um impacto aí relacionado a R$334 mil. Isso eu estou falando de um arroba atualizado na data de hoje, em torno de R$1.670, em torno de R$185 a arroba, né? Então, um prejuízo importante que a gente poderia também fazer o cálculo em cima de bezerros nascidos, né? Bezerros aí, né, numa cotação mais atual, bezerros de 6 arrobas, aproximadamente com 8 meses, cotado hoje a R$1.670, ou seja, um impacto de mais de 300 mil, porque faltou aí uma avaliação de um médico veterinário que custaria, né, para aquele produtor em torno de R$10 mil, ou seja, um impacto astronômico, estratosférico, né, porque faltou um investimento básico aí no exame hidrológico de um médico veterinário na fazenda. Esse é um outro caso aqui que a gente gosta de mostrar, porque uma propriedade inseriu, né, reprodutores na fazenda sem fazer as avaliações sorológicas, né, o exame hidrológico adequado, e inseriu no rebanho um lote de touros positivos para herpes vírus bovino. Herpes vírus bovinos, o touro muitas vezes não tem um quadro, né, importante, né, de enfermidade, quadro clínico importante, mas impacta muito nas fêmeas que são transmitidas, que transmitem, o touro que transmite esse herpes vírus, as fêmeas têm taxas de aborto elevadíssimas, ou seja, impacto econômico, né, impressionante. E nesse caso em específico, né, por falta de um manejo, um cuidado sanitário, né, um médico veterinário, andrologista fazendo uma série de avaliações antes da entrada desses machos, houve em torno de 320 perdas de bezerros natimortos ou bezerros que não nasceram, né, aborto intestinal, o que gerou impacto aí de mais de 500 mil. Isso é uma propriedade na Bahia, estou falando de caso real, né, propriedade na Bahia, e que a UFBA contribuiu no diagnóstico e resolução do problema. E aí a gente vai, em cima dessas informações, para um segundo problema. Agora que vocês sabem um pouco mais do que é andrologia e importância, faço a segunda pergunta. Vocês realmente têm consciência da importância da avaliação reprodutiva de um macho e o seu impacto econômico sobre o sistema de produção? Talvez uma parte já tenha tido, né, uma primeira ideia, mas a resposta para esse segundo problema a gente vai dar um pouco mais à frente. Vamos, então, para o terceiro problema, que é a fome mundial, né? A ONU, né, nos seus dados e seus números, faz uma prospecção de que em 2050 teremos em torno de 9,8 bilhões de pessoas no mundo, crescimento em torno de 30%, né, de pessoas, né, que vão
chegar e dividir o espaço no mundo conosco. A prospecção é que precisaremos aumentar em torno de 500 milhões de toneladas de cereais produzidos e mais 200 milhões de toneladas de carne, de proteína animal a ser produzida, o que gera um desafio muito grande para nós, profissionais das ciências agrárias, médicos veterinários, zootecnistas e agrônomos. E uma forma da gente conseguir aumentar a produção, muitas vezes não é expandindo a área, né, de produção, de plantação ou de produção animal, mas elevando a produtividade, reduzindo o número de animais e elevando a produtividade. E a ferramenta que a gente consegue fazer isso de forma mais célere é através do melhoramento genético, associando a utilização de biotecnologias reprodutivas. Obviamente que as biotecnologias reprodutivas, elas estão no ápice da cadeia. A gente tem que ter um ambiente, né, controlado, sistemas controlados, uma nutrição equilibrada, sanidade, um manejo reprodutivo, para só então entrar nas biotecnologias reprodutivas. E aqui eu estou falando apenas de biotecnologias reprodutivas voltadas para os machos e para os machos superiores. Não adianta a gente, né, fazer intensificação de utilização de machos inferiores. O que a gente está buscando é melhorar os rebanhos, melhorar a genética e a produtividade dos rebanhos. E aí, como técnicas comerciais, né, são inúmeras biotecnologias ligadas aos machos, mas se a gente focar nas biotecnologias comerciais, nós temos aí técnica de colheita de sêmen, refrigeração e criopreservação de sêmen, que são as principais. Através da utilização dessas biotecnologias, né, comerciais, aliando algumas de pesquisa, a gente consegue ter aí melhoramentos genéticos e conseguimos atingir os impactos de um grande reprodutor melhorador superior, né, melhorador de rebanho, que a depender da sua intensidade de utilização, da sua qualidade, ele pode gerar um impacto aí, segundo a Embrapa, de até 80% em relação ao melhoramento genético, né, no seu sistema. E aí, quais são os benefícios de se utilizar a andrologia animal, pura e simplesmente, aliada às biotecnologias, como o sêmen congelado, a colheita de sêmen, né, o resfriamento de sêmen? É que a gente consegue, por exemplo, quando congelamos aquelas amostras, elas ficam ali preservadas por tempo determinado. 196 graus negativos, temperatura de nitrogênio líquido. Eu consigo utilizar hoje, amanhã, daqui a 20 anos, mandar para qualquer lugar do mundo, facilitando a logística e distribuição. É um seguro genético, né? Obviamente que quando se fala do ponto de vista de animal de produção, os filhos devem ser melhor que os pais, os netos devem superá-los, de forma que a gente não vai precisar mais utilizar intensivamente aquele padreador de rebanho inicial. O melhoramento genético vai atropelá-lo. Essa é a tendência, mas de qualquer forma a biotecnologia tem essa função. E possibilita, então, um maior potencial de macho de uso de reprodutores superiores. Vocês viram lá que a gente tem um problema imenso no Brasil. Uma demanda de 2,7 milhões de reprodutores para monta natural e mais tantos milhões para inseminação artificial, e a gente não tem touros, né, provados em quantidade para evitar que haja níveis de consanguinidade que a gente tem no Brasil. Então, é importante que a gente tenha cada vez mais a entrada de machos superiores, renovação de touros, para que a gente possa utilizar o maior potencial reprodutivo desses machos, porque enquanto aquele macho, né, cobre aí uma fêmea, aquele ejaculado pode ser fracionado para até 400. Então, a gente consegue utilizar e maximizar o aproveitamento daquele reprodutor. Olha a foto dele aí está o backup. O backup é um recordista nacional de vendas de sêmen, são mais de 1 milhão de doses vendidas, e é um touro que teve, só no Brasil, 460 mil filhos nascidos. É um touro top 5, né, por um dos programas de melhoramento genético, e que mudou um pouco, né, a cara do rebanho brasileiro, porque ele é um animal que
trouxe melhorias significativas para várias características, né, relacionadas à produtividade, à precocidade. Então, é um touro que foi intensamente utilizado. Novamente questionamos, será que ele foi usado até em excesso? Dificilmente um novo touro, né, atinge esse recorde, porque a tendência é que o melhoramento genético, como eu falei, atropele aí os touros e os netos já estejam, né, em nível superior aos avós. E aí a gente saiu do uso da andrologia puramente, né, nas vacas cobertas, e partimos para as biotecnologias dos machos, utilização de sêmen coletado, fracionado, congelado, que no Brasil foi em torno de 13 milhões de doses de sêmen vendidas. Em 2022, esse número chegou a 23 milhões de doses, ou seja, quase 60% de aumento na utilização. Isso quer dizer que a gente está intensificando. Está saindo da monta natural e partindo para o uso de dose de sêmen de touros superiores. O touro de uma central provado e testado, ele sempre vai ser superior, ou é para ser superior, ao utilizado na fazenda, porque os ganhos genéticos vão ser muito maiores. Então, aqui é o catálogo dos dados da utilização de sêmen de touros de corte no Brasil, né? E aqui está o gráficozinho de acordo com a intensidade da cor mais utilizada, menos utilizada em número de doses, né, por região do Brasil, mas só de sêmen de gado de corte no Brasil, em 2022, 18 milhões, gado de leite, 5 milhões, ou seja, tivemos aí em torno de 20,8% de aumento no ano de 2022 em relação ao uso de inseminação, produção de sêmen e uso na inseminação artificial. Mas ainda temos, vejam só, um número até pequeno, se a gente for olhar uma totalidade. Existe um campo para expansão de inseminação e uso de sêmen, né, de reprodutores superiores, um potencial aí de 80%, já que apenas 21% das fêmeas bovinas brasileiras, corte e leite, são inseminadas no Brasil. Ou seja, a gente tem um campo para melhorar, uma demanda de trabalho, né, por novos profissionais gigantesca aí para frente. Esse é um exemplo, né, exatamente do que aconteceu com o uso intensivo de touros melhoradores, né, nesse caso, bovinos de leite, o gileteiro, né, que saiu de médias de produção de leite, né, baixíssimas, né, entrando numa curva aguda de melhoramento genético que acarretou um crescimento importante da produção de leite em decorrência do melhoramento genético pelo uso de sêmen de touros provados e superiores aí nesse período. E esse é um outdoor que eu acho muito bacana, né, que mostra um pouco do trabalho da empresa BIF, a multinacional. Né? Ela reduziu, a partir de 1977 até 2020, ela entrou em uma redução do número de animais dentro do seu portfólio. Então, houve uma redução aí de 30% de animais. Em consequência, houve um aumento de 31% da produção de carne, em uma área 33% menor, com um consumo de água 12% menor e uma redução da emissão de carbono em torno de 16%, ou seja, menos animais, menos terra, menos água, menos poluição e maior produtividade com a utilização de sêmen de reprodutores melhoradores, né? E isso podendo ser intensificado por essa estratégia de biotecnologia, obviamente que equilibrando todos os aspectos, né, convergentes ali nos sistemas produtivos. E aí está novamente o nosso querido backup, 1 milhão de doses de sêmen vendida, 460 mil produtos, é um touro top 5 no programa da NCP, que é um dos programas de melhoramento genético no Brasil. É um touro, assim, que entrega resultados e que nos mostra até onde a gente pode chegar, se a gente pode intensificar, até quanto a gente pode intensificar, né, a reprodução, né, de um macho e os resultados que isso podem desencadear. Então, vamos lá.
O backup, que tem um registro definitivo 1653, produziu 460 mil touros, produziu 1 milhão de doses, ele morreu em 2015, se não me engano. Então é um touro, 2019, se não me engano. Então é um touro que, nos seus 460 mil produtos nascidos, né, trabalhando aí com né, um garrote com peso, né, de abate em torno de 18 arrobas, ele produziu em torno de 124 milhões de quilos de carne de seus filhos, o que gerou em torno de 1,5 bilhões de reais no frigorífico, venda da carne direta frigorífico. Se a gente levar isso para as gôndolas de supermercados, isso teve impacto de em torno de 3,7 bilhões na gôndola dos mercados, trabalhando com preço médio de carne do colchão mole aí a R$30 o quilo, né? E arroba 185, como eu já tinha falado. Se a gente pegar apenas uma das características avaliadas desse touro, né, que a gente chama de diferença esperada em progênio, ou seja, quando a gente utiliza um touro, a gente espera que o seu produto ele tenha um diferencial, uma produção a mais que a média daqueles animais que foram utilizados para comparação. E nesse caso, a gente está comparando aí com os rebanhos que foram controlados, né? E esse touro é um touro de altíssima acurácia, porque ele foi bastante utilizado e bastante testado, ou seja, as DEPs, as diferenças esperadas nas progênies, elas têm elevadíssima acurácia. Então, ele tem uma DEP que é chamada DPCQ, que é o peso de carcaça quente, de mais 9,93. Quer dizer que a média dos filhos do backup vão ter um peso de carcaça quente de 9,93 quilos a mais do que a média nacional dos outros que foram avaliados junto com ele. Ou seja, esse touro sozinho, da forma como ele foi utilizado, ele proporcionou 4,5 milhões de quilos de carne a mais do que os outros touros que foram utilizados na comparação. Isso gerou, ele sozinho, 56 milhões de reais de impacto no frigorífico e 137 milhões na gôndola de supermercado. Ou seja, é um touro, um modelo que a gente olha e que a gente consegue enxergar o potencial da andrologia, da biotecnologia de sêmen, né, quando intensificada, ou mesmo quando trabalhada apenas no seu mínimo de potencial. Aqui está o documento, né, da NCP, né, do touro backup, várias DEPs, ou seja, várias diferenças esperadas na progênio, que fizeram dele aí um top 5 na NCP. Só para a gente não ficar nos bovinos, né, eu trago aí um exemplo, né, dos ovinos. Infelizmente, o Brasil parou de testar e de provar ovinos há algum tempo, mas esse era um catálogo que existia, né, e deixou de existir já há mais de 10 anos, que eram as diferenças esperadas nas progênies de ovinos, né, nesse caso, carneiros da raça santinês, que é o que predomina no nosso Nordeste. E aí pegamos uma DEP para o carneiro que tinha maior pontuação nessa DEP, o cabra A, que tinha um peso ao desmama, no peso aos 270 dias, de 3,7, ou seja, os seus filhos tinham em torno de 3,7 quilos a mais que os filhos dos carneiros, né, na média nacional, entre aqueles que foram avaliados. Isso quer dizer que esses borreguinhos nascidos, fazendo uma prospecção aí no rebanho, em torno de 1.000 ovelhas parindo filhos desse carneiro, em comparação à média nacional, a gente teria em torno de 3 toneladas a mais de quilo de peso vivo produzido só pela utilização desse indivíduo, o que renderia aí lucros superiores à média nacional, R$ 77 mil, ou seja, a estratégia de utilizar machos superiores, intensificar o seu uso, entrega impactos econômicos ao produtor e também melhoramento genético de forma acelerada e maximizada.
Mais um exemplo, fora do Brasil, do melhoramento genético de ovinos. A partir da década de 90, se começou um trabalho de melhoramento genético, né, ovino, cordeiro para carne, na Nova Zelândia. Isso desencadeou um processo de melhoramento genético, produtividade de forma acelerada, do ponto de vista que hoje, na Nova Zelândia, os cordeiros eles têm 83% a mais de peso, né, o cordeiro produzido, e 28% de aumento no peso da carcaça fria. Ou seja, um melhoramento genético, né, entregando resultados produtivos e impactos econômicos no melhoramento genético também. E aí a gente volta lá ao problema 2, que é a pergunta para a gente finalizar, e eu espero que todo mundo consiga dizer um sim. Você realmente tem consciência da importância da avaliação reprodutiva de um macho e seu impacto econômico sobre o sistema de produção? Fica a pergunta. E agradecer aí ao Conselho mais uma vez, e a nossa equipe aí, né, que faz um trabalho conosco ali no dia a dia, na equipe GERA, Grupo de Estudo de Reprodução Animal. Um grande abraço, né, tem alguns membros aqui. Então, agradecer o Conselho pelo convite e colocar à disposição também para as perguntas. Em nome do Conselho, a gente agradece também. Quem quiser também pode levantar a mãozinha, que a gente pode ir franqueando a palavra, tá? Tanto para falar com a professora Aline, que está presente na sala, tanto com o professor Rodrigo, tá bem? São dois professores, são bem habituados a essa dinâmica. A Aline está aí? Estou aqui, Rodrigo. Ok. Professora Aline, você acha que os alunos, né, o pessoal da academia, eles têm essa... como é que eu diria? Eles têm essa sensibilidade, eles conseguem perceber que o desenvolvimento dessas qualidades, né, das soft skills e inteligência emocional, interpessoal, vocês veem os alunos buscando, né, esse desenvolvimento, né, ou os próprios colegas, né? Eu pergunto isso porque, às vezes, eu tenho a impressão de que muitos não percebem, e isso gera, né, problemas profissionais e pessoais importantes, né? Então, eu sinto que a gente poderia despertar mais isso, eu sei que você já faz, e aí eu falo mais da gente, né, aqui em academia também, que eu sinto falta, talvez, da gente despertar mais isso, porque os problemas acontecem, né, os resultados não vêm, justamente porque os alunos estão muito focados, né, em algo e esquecem que fazem parte de um todo, né? Então, qual é a sua impressão hoje? Os profissionais e os alunos, né, da área de medicina veterinária, eles têm essa sensibilidade? Identificam a importância? Infelizmente, a grande maioria não. E é uma coisa triste, né, de certa forma, porque eu comparo muito a medicina humana, a medicina veterinária e outros profissionais da área de saúde também. E a gente tende a ficar para trás em relação a isso. Uma coisa que, graças a Deus, outros também vem mudando. Eu acho que de trabalho de formiguinha em trabalho de formiguinha, a gente está conseguindo conscientizar, né? De certa forma, conscientizar. E eu falo conscientizar porque eu já sofri com isso também. Né? Eu sempre achei que o conhecimento técnico ia me bastar. Mas não basta, e cada vez mais ele é pouco. É como você falou no início da sua explanação. Ele é essencial, é nossa obrigação. Sabe, pai de 1980? Você não faz mais do que sua obrigação em ser excelente tecnicamente. Então, a gente precisa muito, é essencial que sejamos excelentes tecnicamente, mas não basta mais. Eu fico triste porque, por exemplo, quando eu comecei a estudar isso, estudar o marketing, eu participei primeiramente de congressos de medicina,
né, em relação a soft skills, em relação a marketing, porque não tinha na veterinária. E, assim, durante algum tempo, o pessoal virou a cara, que frescura, que bobagem. Não é uma pseudociência, é necessidade, é diferente. Isso sabe, não é nada que foi inventado. É o que a gente estuda no dia a dia, vê no dia a dia e precisa no dia a dia. Uma série de conflitos, como você falou, né, de problemas que podem ser evitados com o tutor, com o colega, com o professor, com o gestor, com o colaborador, porque a gente não desenvolve inteligência emocional, porque a gente não tem habilidades de comunicação, né, de trabalho em equipe. Parece bobagem, é aquele clichê que todo mundo fala, mas é extremamente necessário. Eu acho que, infelizmente, ainda é uma minoria que se atenta para isso, e isso a gente vê no dia a dia quando a gente tem uma palestra técnica, dermatologia. Todo mundo quer saber sobre dermatologia. E você oferece no mesmo dia, no horário, logo depois, uma palestra sobre inteligência emocional. O pessoal lota a palestra de dermatologia, vai todo mundo embora e ficam 3 gatos pingados na palestra de inteligência emocional. Então, acho que cabe a mim, a você, né, aos educadores, ao pessoal que mais velho, né, Rodrigues? Infelizmente, ao pessoal mais velho, a gente tem que usar esse termo, plantar essa semente realmente na mente, né, dos meus alunos, dos seus alunos, porque a gente vai trocando ideia com um, com o outro, e todo mundo padece da mesma dor. Então, a gente precisa cada vez mais falar sobre isso, porque é essencial, tanto quanto a parte técnica. A gente tem uma pergunta do chat, eu entendo que é para o professor Rodrigo, mas fica aberto aí. É da Érica Lordelo. Em relação aos animais silvestres, como é realizado esses exames andrológicos? Funciona da mesma forma? Professora Aline é mestre na área e milita, atua. Então, estamos em casa. Érica, funciona, quando você fala funciona da mesma forma, funciona, eu posso dizer que funciona assim, se a gente vai seguindo aquelas etapas, né? Então, qualquer reprodutor, seja ele silvestre, pet, ele tem que ser um animal com a saúde geral adequada, né, com a saúde genital também íntegra, potencial reprodutivo do ponto de vista de produção de gametas masculinos em qualidade e em quantidade, né, para então a gente, né, ter o seu potencial, o seu exame andrológico, né, aptidão e não aptidão. Agora, o que é que vai mudar? A forma de obtenção do material. Tá? A gente tem uma linha de pesquisa na área de animais silvestres, então a gente foi mudando, foi evoluindo muito, né? Hoje, por exemplo, se a gente vai trabalhar com a onça pintada, a jaguatirica, gato do mato, todas essas espécies de felidas silvestres, na própria contenção química, né, que é utilizada, né, um dardo, mesmo um tiro de anestésico à distância, para tranquilizar e anestesiar, a gente já insere uma substância que produz a liberação de espermatozoides e a gente só faz sondar. Aí a gente sonda esse animal, né, o pênis, e recolhe ali, né, como se ele tivesse tido uma ejaculação química. Então a gente consegue coletar. Se a gente vai para o primata, a gente consegue coletar o sêmen, né, fazendo o estímulo manual. Então, existem várias formas de reprodução. Réptil, pressão, né, existe forma de pressão Aves também, pressão na base do falo. Então, vai depender muito de silvestre, é um mundo, é uma variabilidade muito grande de particularidades, né, anatômicas e fisiológicas, mas funciona igual para todo mundo. A grande dificuldade é a obtenção, a forma de obtenção do sêmen, né, e conhecer as características morfofisiológicas da célula. Por exemplo, você parar para pensar que um peixe, enquanto todos os animais, né, domésticos e silvestres, a água
né, por choque osmótico, mata a célula, e o sêmen do peixe, ele precisa do choque osmótico para se movimentar, então a gente dá para entender aí como são muito diferentes, né, a morfologia e fisiologia celular desse gameta, dessa célula que é a menor do corpo, né, o espermatozoide. Vou fazer o seguinte, eu vou passar para a professora, para que ela faça as considerações finais dela, né? Muito obrigada, professora. Na sequência para o senhor também, tá bom? Para que ambos façam as considerações finais. Oi, pessoal, eu agradeço mesmo ao conselho, né, pela série de palestras, aprofundando aí o conhecimento do pessoal em áreas menos exploradas, né, do que a clínica de pequenos animais, que às vezes a gente recebe alunos recém-ingressos aqui e não tem ideia realmente da imensidão que é a medicina veterinária. Então, explorar essas outras áreas é muito interessante, fico muito feliz por ter sido convidada, estar aqui com vocês, comemorando, né, a nossa data tão especial. Muito feliz por estar dividindo a tarde com o Rodrigo, a gente está junto aí desde 97, claro que ele é muito mais velho do que eu, mas a gente está junto há muito tempo, estagiamos juntos. O meu TCC foi parte do projeto de pesquisa dele, não foi, Rodrigo? E eu grávida, e a gente lá batalhando, botando implante, tirando implante de vaca. Então, a gente tem uma história bem, bem longa aí de parceria, o que torna a minha tarde ainda mais feliz, ainda mais alegre. Então, que bom que a gente está abrindo espaço para se falar dessas outras áreas, para se falar dessas outras competências que o médico veterinário precisa. Muito feliz com a presença de alunos, de ex-alunos aqui, e mais uma vez, se eu puder ser porta de entrada de vocês aí no mundo da educação, no mundo né, na jornada de formar outros médicos veterinários, vai ser um prazer imenso. Obrigada, Rhodes, obrigada, Josi, obrigada, Su, muito obrigada ao conselho e a todos os presentes. Beijos. Parabéns ao conselho, a gente sabe, é o trabalho que é organizar um evento, vocês estão organizando um evento que é uma semana toda, né? É um trabalho, é dedicação, agradecer porque a gente mostra um pouco a cara da medicina veterinária, a amplitude dela. Então, parabéns à organização, à Ascom, né, pelo belíssimo trabalho, né, que já é tão usual, né, a Ascom do Conselho fazer belas campanhas e belos trabalhos, e agora com reforço, né, Marluce? Parabéns, então, aí pelo Conselho, pela palestra. Aline, prazerzaço de encontrar, você é parceira e uma referência, né, inspiradora. Rafaela Loureiro, acho que é a ex-aluna nossa, né, tá aí, obrigado, Rafa, pela presença, é bom estar aqui. E nossa equipe que está aí presente, o Grupo Gera, obrigado pela presença de vocês e a todos os demais que tiveram aí paciência para ficar nos ouvindo. Grande abraço. Muito obrigada aos palestrantes e um prazer enorme estar com vocês. Boa tarde.